Em um dia, você é o homem mais rico do país, com uma fortuna de dar inveja. No outro, você sumiu e fica desaparecido por meses, sem mais nem menos. Apesar de soar como ficção, foi exatamente isso que aconteceu com o homem mais rico da China em 2020. Mas como o que se passou com o dono de uma empresa gigantesca, que faz sucesso até no Brasil, pode explicar muito do que vemos nas ruas chinesas hoje? O que está por trás do seu desaparecimento? E a pergunta derradeira: é possível ser feliz em uma ditadura? Para muitas pessoas, o dinheiro é capaz de comprar tudo, até mesmo a felicidade. Para outros, essa afirmação é absurda, e correto está o ditado popular de que o dinheiro pode comprar tudo, só não compra a felicidade. E ao olharmos a história do dono da Alibaba, nós notamos que esse último grupo pode ter a razão. Mesmo assim, enquanto estava no ápice de sua riqueza, ele desapareceu, como se tivesse evaporado. Para muitos, ele pode até ter estado preso durante seu sumiço. Se toda sua fortuna e influência não impedem o homem de ser privado de seus direitos individuais na China, como vivem os mais de 1 bilhão de chineses sem tanta prosperidade? Como entender esse caso pode nos abrir os olhos porque acontece hoje, com uma população que sai às ruas pedindo pela queda de um governo autoritário. Ma Yun, o nome por detrás do pseudônimo Jack Ma, de 58 anos. Ou seja, nasceu no meio de uma China controlada com mãos de ferro por Mao Tse-tung, sem o menor espaço para iniciativa empresarial privada. Durante sua infância, a ausência de liberdade era o normal, assim como na infância de outros milhões de chineses. O país ditatorial só começou a ser mais tolerante com a iniciativa privada na década de 80. Foi aí que a China começou a receber uma enxurrada de investimentos estrangeiros, com as novas regulações do sistema econômico chinês em vigor, muito menos rígidas. Vivendo num país tão fechado, foi apenas em uma viagem aos Estados Unidos que Jack Ma sentiu o sabor da liberdade. Também descobriu a internet por lá, numa viagem em meados da década de 90. E foi assim que ele percebeu que a China estava fora do mapa, mesmo sendo o país mais populoso do mundo e um dos maiores em extensão. Jack Ma, por exemplo, não encontrava produtos chineses quando acessou a internet nos Estados Unidos. Quando voltou para casa, ele notou que era possível usar a internet como forma de ganhar dinheiro. Isso tudo na década de 90. O início não foi fácil. Jack Ma abriu uma empresa digital que não durou muito, mas ainda naquela década a Alibaba foi fundada. E esse nome foi escolhido a dedo. Ele teve origem árabe, do conto Ali Baba e os 40 Ladrões, presente em uma das obras mais famosas da literatura mundial, As Mil e Uma Noites. Nessa história, a personagem Ali Baba está atrás de 40 ladrões que estavam em posse de um tesouro, que foi escondido numa caverna e só se abria quando o personagem pronunciava a célebre frase mágica: "Abre-te, Sésamo". Talvez Jack Ma já soubesse em 1999, ao fundar a empresa, que a Alibaba seria seu grande tesouro. Na virada do século, a internet já deixava de ser uma possibilidade para se tornar uma realidade, especialmente no mundo dos negócios. Na época, empresas americanas como a Yahoo, a Microsoft e a Apple já faziam muito sucesso, e os investidores ainda não procuravam outras empresas de tecnologia em vários países do globo. E a Alibaba já era vista com bons olhos naqueles anos. A Goldman Sachs, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, comprou 50% de participação na companhia de Jack por apenas 5 milhões de dólares. Digo apenas porque nenhuma das partes na época sabiam a gigante que a Alibaba estava destinada a se tornar. Em 2014, quando entrou para o mercado de ações, Ma realizou o maior IPO da história, até então com a companhia arrecadando mais de 21 bilhões de dólares. Mas por mais fantástica que a Alibaba seja em termos financeiros, ela ainda está sediada na China. E lá, ninguém quer atrair a atenção do Partido Comunista, ainda que seja um caso de sucesso. Mas foi isso que Jack Ma fez, e foi o que causou sua ruína. Não importou o fato de Jack Ma ser o dono da Alibaba, uma empresa presente no mundo todo com uma vasta quantidade de usuários e serviços estabelecidos em centenas de países. Não ajudou o fato de a Alibaba ser um exemplo incrível de empresa privada que prosperou em várias regiões do globo, para o ditador do país comandado unicamente pelo Partido Comunista há mais de meio século. Muito menos importou a empresa ter surgido num pequeno apartamento de Jack Ma e, com a força de sua genialidade,
até alcançar mais de 800 milhões de clientes ao redor do mundo. Nada disso foi o suficiente perante uma mísera crítica ao governo, algo que todos nós fazemos cotidianamente. Afinal, o esporte preferido do brasileiro é reclamar de política. Mas lá na China, esse esporte é menos praticado que o quadribol. Mas Jack Ma praticou o esporte e criticou o sistema financeiro chinês. E o pior, ele fez isso no pior momento possível. Além da Alibaba, Jack Ma investiu seu tempo trabalhando em outro projeto empresarial, ainda sob o guarda-chuva da primeira empresa, o Ant Group, uma fintech que tem como principal serviço o Alipay, a plataforma de pagamento móvel do grupo. O Ant Group contribuiu e muito para melhorar o ecossistema financeiro chinês, o ajudando a se tornar o maior do mundo em volume de transações digitais. Em 2019, o Ant teve mais de 1 bilhão e 300 milhões de usuários ativos e movimentou 16 trilhões de dólares em pagamentos. Esse número foi quase 25 vezes maior do que o volume movimentado pelo PayPal, a maior plataforma de pagamentos online fora da China. E com números tão extraordinários, a empresa, braço da Alibaba, estava pronta para fazer seu IPO, que prometia ser mais uma vez o maior da história. E superando com folga a estreia da Alibaba na Bolsa de Valores 6 anos antes. A expectativa era de arrecadar 35 bilhões de dólares em novembro de 2020, mas ele até hoje não saiu do papel. E não saiu porque em outubro daquele ano, numa conferência na cidade de Xangai, centro das finanças do país, Jack Ma criticou justamente o sistema financeiro nacional da China, ou melhor, negou sua existência. Ele afirmou que faltava ao sistema, gerido pelo governo chinês, visão de futuro e de mercado. Realçou suas deficiências e falou da necessidade da atualização das regulações ultrapassadas. Disse que isso tornava, na prática, sua existência indiferente. Ele disse que sua modernização facilitaria o crescimento da iniciativa privada na China. Sim, foi essa sua ousada afirmação. E você achando que o nosso Supremo foi longe demais. Então, no início de novembro, Jack Ma foi convocado a ir a Pequim prestar esclarecimentos detalhados ao órgão regulador sobre o Ant Group e como ela funcionava de ponta a ponta. Segundo a versão oficial das autoridades, aquilo era de praxe para um IPO. Essa reunião não foi pública, só existem as alegações oficiais. Afinal, nem Jack Ma foi visto naquele dia, assim como ele não seria visto pelos 3 meses seguintes. E o IPO do Ant Group? Bem, ele foi curiosamente suspenso abruptamente pelo governo da China. Houve até mesmo a especulação de que o presidente Xi Jinping tenha participado diretamente da suspensão do IPO como punição ao homem mais rico do país. Apenas no final de janeiro de 2021, meses depois dessa situação, Jack Ma foi visto novamente. Ali estava claro que Jack Ma havia cruzado uma linha vermelha ao criticar o governo ditatorial de seu país. Nem suas redes sociais registraram qualquer atividade durante seu sumiço da vida pública. Já havia então todo tipo de especulação sobre seu paradeiro. Jornalistas de todo o mundo noticiaram seu desaparecimento. Muitos já temiam o pior. E os embates entre o governo chinês e o império de Jack Ma não pararam com o reaparecimento dele. Em abril de 2021, as autoridades do gigante asiático multaram a Alibaba por práticas de monopólio em 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A acusação, nesse caso, fazia sentido. A AliExpress exigia a exclusividade dos comerciantes que queiram vender seus produtos na plataforma, impedindo-os de fazer isso em outros sites comerciais. Pelo ano seguinte, Jack se manteve discreto em suas aparições públicas, pouco visto, mas muito lembrado. Até porque era difícil esquecer o homem mais rico da China e de toda a Ásia. Mas esse posto ele também perdeu. 2 anos depois, Jack Ma continua sofrendo as consequências de achar que podia criticar livremente uma agência de governo de um país autoritário. Mas o governo da China iniciou uma caçada contra todas as grandes empresas de tecnologia do país, e a Alibaba de Jack Ma foi só o primeiro dos alvos. Xi Jinping almeja, agora em seu 3º mandato consecutivo, maior controle sobre o setor privado do país. Pelos últimos 40 anos, as empresas chinesas e a própria economia do país cresceram sem precedentes e a todo custo. Digo a todo custo em razão das centenas de acusações de condições de trabalho precárias no gigante asiático. Mas essa era de ouro em que os executivos das grandes corporações achavam que poderiam avançar livres em um país autoritário acabou. Em vez da mão invisível do mercado, eles precisam lidar com a mão de ferro do Partido Único.
Nos últimos 2 anos, Jack Ma passou de homem mais rico do país para ser o 9º mais rico, uma queda que, olhando em retrospecto, era previsível. De 2021 a 2029, ele perdeu em torno de 30% de sua fortuna e seu patrimônio é estimado atualmente em 29 bilhões de dólares. Além disso, fontes relatam que ele tem a intenção de sair da liderança do Ant Group. Isso acontece no momento em que o grupo está lutando junto ao governo chinês para obter a autorização de realização de seu IPO, que está há mais de 2 anos congelado. Sem Jack Ma no controle das empresas, elas encontrariam menos obstáculos nas negociações com o governo. E curiosamente, começaram a surgir os primeiros indícios de que o Ant Group poderia conseguir realizar seu IPO, com as autoridades do país tendo dado aprovação preliminar para o prosseguimento do processo de capitalização. Mas isso pode não significar nada, já que as exigências do governo não são conhecidas. Os efeitos da mão pesada do governo foram sentidos com força pela Alibaba, que perdeu inacreditáveis 345 bilhões de dólares de valor de mercado em 2021. Suas aparições públicas são muito escassas. Ele talvez tenha encontrado a solução para ter um pouco mais de liberdade. Segundo o jornal Financial Times, Jack Ma mora desde junho de 2022 no Japão com sua família e regularmente faz viagens para os Estados Unidos e Israel. Mesmo assim, Ma mantém uma vida discreta, tocando seus negócios sem ser visto, nem fazendo comentários na internet. Por exemplo, ele não faz nenhuma postagem no Twitter desde outubro de 2020. Que coincidência, não? Diante de toda a história de Jack Ma, o que você pensa que acontece com um cidadão normal, sem dinheiro, sem influência e sem cobertura da mídia para o resguardar? Como você acha que ele, sabendo o que acontece com a elite financeira, se sente ao dizer o que pensa? E como você acredita que o Partido Comunista lida com as pessoas comuns que apresentam uma opinião contrária ao regime? Quais serão as consequências das manifestações que estão ocorrendo neste final de ano? Veja só, Jack Ma não era só um bilionário, mas também o maior dos bilionários em seu país, dono de um negócio presente em mais de 180 países e com bilhões de usuários ao redor do globo. Contudo, bastou sair um pouco da linha que o governo chinês não lhe deu trégua. E na sua opinião, ser dono de uma fortuna, mas sem autonomia, é possível que alguém seja verdadeiramente feliz? Se a mim fosse dada a escolha, eu posso garantir, jamais renunciaria à minha liberdade. Me diga o que você pensa aqui nos comentários e aproveite que aqui você é livre para falar o que quiser. Agora, você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo, que acabamos de assistir, e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Ao apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela, você também é direcionado rapidamente para a aula gratuita. Sim, gratuita, assiste lá. E aproveite também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá, e se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. O Uber não existirá em 5 anos. E no vídeo aparecendo agora na sua tela, eu te explico o porquê. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!